Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para todos. Que o Senhor possa falar conosco mais uma vez nessa manhã. Eu convido a você que pare aí o que você está fazendo, para que juntos nós possamos meditar nessa palavra aqui nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Abacuque. Convido a você que já pegue a sua Bíblia, que abra já no livro de Abacuque. E antes, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por este dia. Agradecemos ao Senhor por estarmos na Tua gloriosa presença. Obrigada, Senhor, por podermos, Senhor, estar diante do Senhor, por podermos estar na Tua casa, por podermos, Senhor, Te ouvir nessa manhã. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O nosso texto bíblico base está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém? Então, a vontade de Deus é que nós possamos orar a Ele com as mãos levantadas, sem ira, sem animosidade, ou seja, sem rancor, sem má vontade, mas algo de coração. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar mais uma vez nessa manhã, que é sobre oração. Em Abacuque, já deixa aberto aí o livro de Abacuque. Esse livro, ele está no Primeiro Testamento ou Antigo Testamento, e nele, lá no capítulo 1, Abacuque, ele se identifica como um profeta de Deus, como um homem de Deus. E os estudiosos, eles sabem pouco a respeito desse profeta, né? Mas entendem que ele viveu no período, né, do reinado do rei Joaquim, que foi um rei ímpio e que levou o povo de Deus a viver assim, um caminho de destruição moral, espiritual. Levou o povo de Deus a uma decadência. No tempo de Abacuque, foi aproximadamente 600 anos antes de Cristo que ele profetizou. Outra curiosidade sobre este livro, né, sobre esse profeta, que ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, certo? Agora, diferente, né, dos livros do profeta Jeremias e de tantos outros profetas, foi que os outros profetas, eles sempre falavam direcionados ao povo. Era uma palavra direcionada ao povo. Mas no livro de Abacuque, esse livro é uma oração direcionada ao Senhor. E no livro, né, consta essas orações feitas por Abacuque. E nele ele fala com Deus, ele conversa com Deus sobre suas aflições, sobre suas dúvidas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós vamos aprender hoje sobre 3 lições da atitude de Abacuque e também com este livro da Bíblia. A primeira lição que a gente aprende com este livro é a dúvida da oração não respondida. Se você pegar Abacuque, lá no capítulo 1, você vai entender aí que o povo de Deus estava vivendo uma situação difícil, né? Como eu disse, eles estavam enfrentando uma crise de valores espirituais. E o povo estava perdendo a sua identidade. E o profeta Abacuque não conseguia compreender o silêncio de Deus diante daquela situação difícil. E Abacuque, no capítulo 1, no versículo 2, ele fala para o Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Então Abacuque, ele fica indignado e ele começa a achar que Deus estava em silêncio diante das suas orações. Ele começa a achar que Deus estava de mãos atadas. E por quê? Porque, como eu disse,
aquele povo, o povo de Deus, né, estava vivendo ali um momento de muita violência, destruição, muitas contendas, muitas injustiças, e nesse cenário, o profeta começa a se perguntar: será que Deus não está ouvindo as nossas orações? E eu te faço uma pergunta: você se identifica com o profeta? Tem feito algum pedido a Deus durante muito tempo e parece que Deus não está te escutando? Parece que Deus está indiferente ao seu clamor? Você já se colocou no lugar do profeta? Você já teve dúvida se a sua oração está sendo respondida? E o que nós vemos aqui é que, embora ali Abacuque acreditasse que Deus não estava ouvindo as suas orações, ele estava errado, porque Deus sempre escuta as nossas orações. Só que Ele responde de acordo com a sua vontade, e não de acordo com a nossa vontade. A vontade do Senhor para a nossa vida é algo maravilhoso. A vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E nem sempre quando nós oramos, Deus vai nos responder da forma que eu quero que Ele me responda. Porque Ele é soberano, é Ele quem governa a minha vida, é Ele que sabe o que acontecerá comigo daqui um dia, daqui 10 anos. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Nós não temos controle nem do que vai acontecer daqui 1 minuto. Porque isso não cabe a nós não temos controle. Então, por mais ali que Abacuque pensasse: Deus está em silêncio. Não, Deus não estava em silêncio. Deus respondeu a Abacuque, só que de uma forma que ele não imaginava. E da mesma forma, eu quero te dizer que Deus ouve a sua oração. Mas a resposta do Senhor nem sempre será aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, continue clamando. Clame ao Senhor, Ele vai te responder. Deus pode responder as nossas orações com sim, não e espere. Mas não deixe de clamar a Deus e confie. Confie de todo o seu coração que o que Deus tem para você é o melhor. Amém? Então essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Ele ficou em dúvida se a oração dele foi respondida. E muitas vezes também nós temos essa dúvida. Mas nós devemos crer que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é soberana. O nosso Deus é soberano. Amém, queridos? Olha o que diz Deuteronômio 10, 17. Diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. O nosso Deus é soberano. Amém? A segunda lição que nós aprendemos aqui, a dúvida sobre os métodos de Deus. Olha, Deus disse ali para Abacuque que ele levantaria uma nação forte que usaria como castigo contra o seu povo. Na Bíblia, quando você lê essa palavra, você vai entender que todas as vezes que o povo de Deus se desviava, abandonava o Senhor, eles eram oprimidos por outros povos. Quando o povo de Deus abria mão da presença do Senhor, eles eram sempre levados como escravos. Então aqui Deus fala para Abacuque, né, que levantaria uma nação muito forte que usaria como castigo contra o seu povo. E a outra dúvida de Abacuque foi: como Deus pode usar uma nação que é idólatra para castigar o seu povo?
E muitas vezes nós também não entendemos os métodos de Deus, nós não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida, não é verdade? No entanto, Abacuque reconhece a soberania de Deus. No capítulo 1, versículo 12, ele diz: ó Senhor, meu Deus, o meu santo, né? Aquele que na sua soberania tem o direito de fazer o que deseja. O nosso Deus, ele é soberano, ele pode fazer nas nossas vidas o que ele deseja. Embora, né, Abacuque ele não tenha entendido o que Deus queria fazer ou o que Deus estava fazendo, ele aceitou a vontade do Senhor com confiança. E ele ainda diz aí no capítulo 1, versículo 12, não morreremos. Então, mesmo não entendendo o que Deus estava fazendo, os métodos de Deus, ele decidiu confiar em Deus. Às vezes você não vai entender o que está acontecendo na sua volta, na sua vida, na sua família, mas decida confiar em Deus. Nem tudo nós vamos entender, mas coloque no seu coração confiança no Senhor, aquele que cuida de você. E a pergunta é: você tem dificuldade de entender os caminhos do Senhor? E se você tem dificuldade, eu vou ler para você o que está em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Aquilo então que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor do que nós podemos imaginar. E a terceira lição que nós aprendemos aqui com esse profeta: dúvida transformada em louvor. E eu convido você agora, abra sua Bíblia, Abacuque capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Então, quando você pega o capítulo 1, capítulo 2, você vê ali Abacuque questionando a Deus. Primeiro ele questiona se Deus estava ouvindo a sua oração, que Deus estava em silêncio. Depois ele começa a entender a soberania de Deus. E por fim, toda aquela dúvida que ele tinha foi transformada em louvor, em adoração a Deus. E assim deve ser a nossa vida. Diante de tantas dúvidas, diante de tantas incertezas, né, que a nossa dúvida também seja transformada em louvor, em confiança, em saber que o meu amanhã, o seu amanhã pertence a Deus, que não cabe a nós, né? Entender que não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir. Entender que o Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho aqui na minha cabeça, é o Deus que cuida de mim. Ele me formou, Ele te formou, ainda quando você estava lá no ventre da sua mãe, o Senhor já te formou, Ele já sonhou com todos os seus dias, Ele tem isso escrito. Então, Deus tem o controle das nossas vidas. Então, continue nesses dias onde a dúvida tentar dominar o seu coração. Transforme essa dúvida em louvor, em confiança a Deus. E Abacuque, no fim da sua oração, ele disse
que ainda que as colheitas, os rebanhos fossem escassos e a sociedade sofresse fome e pobreza, ele continuaria confiando no Senhor. Quando enfrenta situações difíceis, você confia no Senhor como o profeta Abacuque? Você descansa no Senhor? Você faz as suas dúvidas louvores de confiança a Deus? Que assim seja, né? Que essa seja a nossa realidade. E que nós, assim como ele declarou, que nós possamos declarar: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha rocha, e farás os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as águas, me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Creia nisso. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra, para que ela possa crescer no nosso coração, que ela venha germinar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa lição. Senhor, como nós aprendemos aqui com a vida de Abacuque. Senhor, que quando a dúvida chegar no nosso coração, que o Senhor coloque em nós paz, que o Senhor gere em nós confiança em Ti. Pai, nós sabemos que as nossas orações estão chegando até o Senhor, porque a Tua palavra manda: clama a mim, e nós clamamos ao Senhor. Pai, sabemos que nem sempre o Senhor vai nos responder da maneira que nós queremos, mas nós temos plena convicção do que a Tua vontade é o melhor para a nossa vida. Nós cremos que aquilo que o Senhor preparou para nós vai muito além do que nós preparamos para nós mesmos. Nós cremos que o Senhor é soberano e o Senhor é aquele que reina nas nossas vidas. Então, Senhor, cumpra na minha vida e na vida de cada irmão a Tua vontade. Gera em nosso coração fé, gera em nosso coração esperança e confiança no Senhor. Que em todos os momentos da nossa vida haja um louvor, haja adoração para o Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima lição.